A CNN Brasil cortou o 4 programas e demitiu a Basília Rodrigues. Pois é. Vamos perguntar aqui pro Pedro Zambarda o que diabos está acontecendo nas televisões. Pedro, não é novidade a gente ver aí as emissoras de televisão fazendo os famosos passaralhos. Não é novidade, Sophie, é uma continuação, né, gente? Acho que de antes da pandemia, né, a gente viu o Globo à frente, né, com o surgimento dos streamings. Eu fiz uma reportagem sobre isso em 2019. A Globo tem um projeto chamado Uma Só Globo, que está essencialmente achatando a televisão e tentando investir em internet, né? Eles conseguiram transformar o G1 e a Globo.com nos maiores sites de notícias do Brasil, passando inclusive o UOL. Mas o que a gente vê na televisão, assim, a televisão ainda concentra boa parte da publicidade nacional, mas cada ano que passa ficando menor. E eu acho que tem um agravante na demissão da Basília, que é o seguinte, né? Embora a substituta dela também seja uma mulher negra, a gente vai ver os detalhes agora, tem essa diminuição dos espaços de inclusão, né, Sofia? A gente está vendo uma movimentação no mundo todo para isso. A CNN é uma marca americana, para quem esqueceu disso. E o governo Trump está indo para cima de qualquer iniciativa de diversidade, né? E aí eu não Exato. consigo ver, não pude checar isso com a própria Basília, mas eu não consigo ver isso como uma coincidência. Eu acho que é um estado de coisas bem peculiar. A Mônica Bergamo que deu furo, e vamos trazer aqui para vocês, CNN Brasil corta 4 programas e demite a jornalista Basília Rodrigues, que apresentava o grande debate. Em comunicado interno, a emissora afirma que serão descontinuados os programas O Ponto, GPS CNN, CNN Entrevistas e CNN Eleições 2026 já começou. O que eu achei engraçado, eles se descontinuaram o programa de eleições 2026 antes de começar 2026. Porra, meu. Que negócio é esse? Eu não tinha percebido até você falar, mas, gente. Eu tô rindo, gente. Isso aqui é bizarro. Não, vamos cortar o programa do fulano, programa do seguinte fulano. Esse programa que a gente ia fazer por conta do evento do ano que vem, não, a gente vai cancelar também. Porra. Inacreditável, cara. A CNN Brasil decidiu cortar 4 atrações da sua programação e enxugar os custos. Em comunicado interno aos funcionários, a emissora afirma que a partir dessa terça serão descontinuados os programas, todos esses, incluindo o 2026, já começou. Informa ainda que o programa O Grande Debate passará a ter a mediação da jornalista Juliana Lopes, que é uma jornalista negra também, no lugar da Basília. A jornalista Basília Rodrigues será desligada da empresa. O jornalista Pedro Duran, que era analista dos jornais Live e Novo Dia, já tinha sido desligado na semana passada. Cerca de 20 funcionários que trabalhavam na edição e na produção de atrações também estão sendo demitidos. Outra coisa que vai começar a pegar, Sofia, IA. Vão começar a trocar todos os editores de vídeo por inteligência artificial, tá, gente? E aí é uma coisa assim, nós trabalhadores a gente vai ter que se unir bastante nessa nova leva, tá, gente? Porque não vão criar novas vagas. Esse é o grande problema também. Outros talentos da emissora, como o cientista político Antônio Lavareda do CNN Eleições e os jornalistas Pedro Venceslau e Clarice Oliveira de O Ponto, seguirão na programação da emissora como comentaristas, ou seja, esses dois também vão reduzir salário. A CNN promove esses ajustes pontuais na sua estrutura organizacional com o objetivo de tornar a operação ainda mais eficiente, sustentável e alinhada com os desafios e oportunidades do setor, afirma ainda a empresa. Todos os investimentos programados para o segundo semestre serão mantidos. Segue lá. E aí tem a íntegra do comunicado que diz a mesma coisa que a coluna da Mônica. Eu tô embasbacado ainda que eles terminaram um programa chamado CNN Eleições 2026, já começou em 2025. Matar no comunicado oficial. Aí, Sophie, um colunista do portal Terra, o Jeff Benício, ele colocou essa demissão em perspectiva com outras que estão acontecendo no setor, tá, gente? A Globo também está demitindo. E aí ele coloca aqui: apresentadoras deixam CNN Brasil e Globo em fase de muitas demissões na TV.
Basília Rodrigues e Fabiola de Paula tinham postos de destaque na programação. O que ele diz? A âncora do Bom Dia Espírito Santo, Fabiola de Paula, foi desligada da TV Gazeta, afiliada da Globo, no Espírito Santo. A jornalista trabalhou 11 anos na emissora. Numa rede social, ela disse que agora vai se dedicar à produção de conteúdo. Na CNN Brasil, a dispensa ocorreu de Basília Rodrigues, analista política e apresentadora do programa O Grande Debate. Ela entrou no canal de notícias no início de 2020 e logo se destacou na equipe de Brasília, ganhando espaço para comentar em diferentes telejornais. Estas dispensas acontecem pouco depois das demissões nas redações da Record e do SBT. O clima do mercado de TV é de incerteza em relação ao futuro. Ainda que as redes consigam manter ou até aumentar as receitas publicitárias de ano a ano, o crescimento dos custos de operação asfixiam as contas. Profissionais competentes acabam sendo sacrificados em nome do equilíbrio econômico. Sim, está acontecendo isso, porque já não tem mais a disponibilidade de publicidade que tinha, mas eu insisto no que eu falei agora há pouco. Isso também tem muito a ver com o avanço de inteligência artificial e com barateamento de processos, né, Sofia? Tem. E eu acho interessante ver como isso está acontecendo no jornalismo como um todo, né? A gente aí tá falando da TV, mas não é só na TV. A gente tá vendo isso acontecer nos jornais impressos, nas revistas. Uhum. A revista O acabou jornalismo, praticamente. exato, o jornalismo como um todo. E só que o que eu acho interessante é que o único lugar que você vê que está aumentando o espaço do jornalismo, apesar que daquele jeito, é a internet. E só que o glamour da TV parece que ainda não acabou. Eu vejo ainda muitos jornalistas sonhando em fazer TV quando as TVs estão sonhando em virar streaming. Sim, sim. É uma coisa, assim, muito complexa, né? E aí eu tava vendo até alguns vídeos, eles estavam comentando sobre aquele programa de IA que foi criado e foi propagandeado pela Globo, a Maísa Maiô, né? Acho que a gente falou em algum Uhum. outro corte aqui. E assim, na verdade, essa simplificação de processos, esse glamour que a gente tem aí com formas antigas de comunicação, em algum momento a gente vai ter que ter um ajuste, né, Sofia? Porque assim, não dá também para o trabalhador sobreviver só da renda que é gerada pelas redes, porque as redes a gente está na mão a gente está na mão de uma é, comunicação plataformizada. A gente Uhum. depende de milhões, milhares de visualizações para gerar uma receita consistente. E por outro lado, assim, tem muito anunciante ainda que não está na internet, que ainda falta fazer uma migração completa, que ainda anuncia na TV, mas anuncia na internet e ainda não dedica uma fatia grande. Então pode ser que a gente tenha mudanças interessantes por aí, mas eu volto a dizer, mudanças em que sentido, entendeu? Porque para encher o bolso das pessoas que são proprietárias desses meios de comunicação, a perspectiva é interessante sim. Agora, e o trabalhador nesse processo? Que não tem direitos, que não tem mais a CLT para contar, que vive sobre contratos de precarização, que depende de um ou de mais empregos para se manter. A situação não é boa nessa perspectiva. Não, Nem um pouco. definitivamente não. Definitivamente não. E olha, eu vou te dizer que se não tiver aí organização e tudo mais, a tendência não é melhorar, não. A tendência é piorar. Sim. E eu quero só ajustar uma última coisa no ponto, né? O Metrópolis ressalta aqui na demissão da Basília, basicamente replicando as informações da Mônica, que ela ficou 5 anos na CNN. Eu gostaria muito de acreditar muito no que você falou no começo do corte, tá, Sofia? Pô, ela podia fazer que nem a Dani Lima e pular pra Globo, mas a Dani, ela foi assediada pela Globo e recusou ofertas de emprego lá por muitos meses. Essa demissão da Basília, tomara mesmo que encaminhem ela, cara, porque já basta o que as pessoas pretas passam no mercado para conseguir ganhar um destaque, tem ainda a possibilidade de não ter mais vagas, entendeu? De estar numa situação bem complicada. Não tô E agorando ela é não a um- moça, não a conheço, não conheço a Basília, nunca troquei ideia com ela, mas assim, tô falando de realidade de mercado mesmo. Tá difícil para todo mundo. tá difícil pra todo mundo. Mas vamos torcer para o melhor para ela, que é uma pessoa que eu também não a conheço, mas eu conheço o trabalho dela e ela é uma excelente profissional. E não só dela, também de todos os outros que
que perderam aí seus empregos nessa leva. É isso. E é isso, Sophie. Essa Ficamos por aqui? situação da. Ficamos por aqui. Essa é a situação da televisão e das velhas mídias. Mas também não glamoriza muito a internet, não, tá, gente? Não, não tô glamorizando. Não, Quando eu não, falei, quando eu eu tô falando falei pra aquilo. galera que tava Sim, assistindo esse sim. corte. É mais isso. É. Quando eu falei aquilo que o único lugar que tá crescendo são as redes, não foi no sentido de dizer que é bom aqui, não. É isso aí. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta a dar um tchauzinho.